Nietzsche disse: Deus está morto. Você já ouviu essa frase? Levanta a mão. Ele afirmou categoricamente: Deus morreu. E de fato, Jesus morreu. Sim ou não? Sim, morreu. Jesus morreu, Nietzsche estava pela metade, certo? Jesus morreu, mas a boa notícia é que, tendo descido ao Hades, ele não permaneceu lá no reino dos mortos. No terceiro dia, depois de ter dado um recado que ficou registrado lá no reino dos mortos, ecoando, e chegou nos ouvidos de Nietzsche também. Chegou nos ouvidos de Nietzsche que aquele que tinha descido ao abismo não ficou lá, ressuscitou. Jesus morreu, mas ressuscitou, meu amado. E ele permanece vivo. Jesus vive, Jesus ressuscitou. E cada uma das narrativas bíblicas das aparições de Jesus, depois que ele ressuscita, é uma mais incrível que a outra. A gente se emociona até vendo essas cenas em novela. Para quem assistiu a novela Jesus, ou para quem assistiu o filme também Paixão de Cristo, nossa, as cenas narrando a ressurreição de Jesus são todas incríveis. É impressionante como Jesus se depara com todos os tipos de temperamentos, situações e condições espirituais. Maria, a amada, Pedro, o penitente, os 2 discípulos aturdidos e confusos no caminho de Emaús, Tomé, o hesitante. Não é isso? O hesitante. E para cada um deles a presença de Jesus é suficiente. A primeira coisa que Jesus quer dizer para você nesta noite é: a minha presença na sua vida é suficiente. É esse o primeiro grande recado que você veio escutar nesta noite. A minha presença na sua vida é suficiente de Jesus. A presença de Jesus é uma presença que traz cura para o doente. Você está doente, Jesus tem cura para te oferecer. A presença dele traz cura ao doente, traz luz para quem precisa de respostas. Talvez você não aguenta mais procurar a resposta em todo lugar, não achou em lugar nenhum. Jesus tem uma resposta para você. Jesus é a luz da sua escuridão, da sua mente enevoada, da sua mente que está tão escura. Ele é luz para a sua mente. Jesus é providência para quem precisa de recursos. Jesus é quem coloca o sorriso nesse seu rosto que não consegue sorrir mais. Tem pessoas aqui que faz tempo que não sorriem. Quando sorriem, é aquele sorriso politicamente correto. Você está bem? E aí você dá aquele sorriso amarelo, disfarçado, superficial, quase que dá para ler. Não é aquele sorriso solto, verdadeiro. Faz tempo que... Tem pessoas aqui que faz tempo que não dá uma gargalhada que vem lá de dentro de verdade. Jesus tem poder para colocar esse sorriso solto no seu rosto. E se Ele não fez ainda, Ele vai fazer, meu irmão. Ele vai fazer. Jesus tem esse poder. Você crê? E também, se você não crê, Ele tem esse poder. Você crendo ou não, Ele é Deus. Ele tem esse poder. Mas, meu amado, o Espírito Santo quer lembrar para você que a presença de Jesus na tua vida é suficiente. E entre esses momentos em que Jesus aparece para cada um desses personagens que eu listei, talvez nenhum desses episódios é tão curioso e instigante quanto o episódio em que ele aparece para Tomé. Tomé, o hesitante, como eu falei. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus quer trazer para você a força do ensinamento em torno desse encontro intrigante entre Jesus e Tomé. Jesus vive, e se você crê nisso, você é um sortudo. Esse é o tema da mensagem de Deus para você nesta noite. Acho que vai aparecer aqui no nosso telão um tema, eu vou repetir: Jesus vive. Jesus vive. O pessoal está me dizendo ali que a gente está sem mídia, né? Esta noite não tem problema, o tema, vou repetir: Jesus vive, se você crê, você é um sortudo. Para você não esquecer, tente repetir a pessoa que está à sua esquerda aí: Jesus vive, se você crê, é um sortudo. Esse é o tema da nossa mensagem. Vamos para João capítulo 20. Esse texto aí de João 20 é também a nossa última da nossa série de pregações em João, tá, gente? Finalmente nós fechamos, depois de 20 mensagens, a nossa série. Obrigado, Tef. A nossa série de pregações em João. Obrigado, Tef. João 20,
a gente vai ler do verso 24 ao verso 29, tá bom? João 20, do verso 24 ao 29. Quem achou diz amém? Eu estou lendo a partir da tradução ARA, ao meio da revista atualizada, mas eu tenho repetido que seja lá qual foi a tradução que você está usando aí. Aliás, as traduções convencionais, nelas o princípio é o mesmo. Diz assim a palavra de Deus: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vi nas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles, e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vês as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, creste? Escute isso, meu irmão, escute isso com redobrada atenção. Bem-aventurados os que não viram e creram. Aleluia, é para dizer aleluia mesmo. Como eu disse, tem muita coisa curiosa, intrigante em torno do encontro de Tomé com Jesus ressurreto. E o primeiro desses fatos que a gente vai analisar, e é o nosso primeiro ponto, se você quiser anotar aí, porque a gente está sem mídia, é o isolamento que perde Jesus de vista. Vou repetir: o isolamento que perde Jesus de vista. É o nosso primeiro ponto para quem quiser ficar ruminando durante a semana. Era um dia de domingo, como hoje, e a tarde tinha caído, e os discípulos estavam de portas trancadas numa casa, suando e se borrando de medo, tremendo mais do que vara verde. Com medo de quem? Dos líderes religiosos, os líderes judeus. Afinal de contas, as autoridades tinham acabado de executar Jesus, gente, com requintes de tortura. Jesus, vocês lembram, morreu crucificado, com chicotes que foram usados nele, horríveis, o chamado azorragio flagrum, tipo de chicote que é construído com um pedaço de osso de animal, quando batia na carne da vítima, arrancava os pedaços, às vezes perfuravam os órgãos internos também. Jesus foi morto assim, com requintes de tortura. E os discípulos previam, obviamente, que o fim deles era qual? Era o mesmo. Então é razoável a gente esperar que eles não estivessem muito a fim de colocar o pé fora de casa por uns tempos. Você iria colocar? Claro que não. É claro que não, provavelmente não, e por isso mesmo todos estavam juntos, intocados no mesmo lugar, com exceção de um carinha. No momento em que Jesus se teletransporta para dentro da casa e aparece para os discípulos, um deles não estava presente. Quem é que não estava lá? Tomé. Tomé não estava lá. O verso 24 diz que Tomé, um dos 12, não estava com o grupo quando Jesus aparece. A Bíblia não explica o motivo, não dá para a gente saber, nenhuma pista é dada aqui. Interessante isso, a ausência de Tomé pode ter sido puramente coincidência. Pode sim, pode ser muito bem, mas a especulação, mas a especificação de Tomé como um dos 12 parece dar a entender, pela pena de João que escreve aqui o texto, que a ausência de Tomé foi um desvio do dever apostólico. É o que alguns acreditam, e a causa disso pode ser encontrada com grande probabilidade se a gente levar em consideração 2 outros fatores que João relata sobre Tomé. Escute aí, primeiro, Tomé parece ter uma tendência de prever os cenários mais pessimistas das circunstâncias. E ao mesmo tempo misturar esse pessimismo com uma paixão intensa pelo Mestre. Ele ficava dividido entre o pessimismo e a paixão intensa que ele tinha por Jesus. Por exemplo, quando Jesus disse aos discípulos: Lázaro morreu, vamos ter com ele. Lembram disso? Vamos ter com ele, lá em João 11:16, não precisa ir lá.
Que devoção, que pessimismo ao mesmo tempo. Essas duas coisas, gente, devoção e pessimismo. E o único outro relato que a gente vê na Bíblia sobre Tomé, afora o nosso texto áureo, esse que eu acabei de citar, é o de João 14, 4 e 5. Escuta o que Jesus diz e a resposta de Tomé, logo em seguida. Jesus diz assim: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Jesus fala categoricamente. Daí Tomé retruca, escuta o que é que Tomé diz. Ele retruca dizendo assim: Senhor, não sabemos. Não sabemos para onde vais. É a resposta de Tomé. Você percebe o que é que Tomé acaba de fazer aqui com essa resposta? Ele interrompe o mestre com uma contradição deslavada contra a afirmativa de Jesus. Na cara de pau, na maior cara de pau, Jesus acaba de dizer: Tomé, você sabe o caminho? E a resposta de Tomé, o cara responde assim: não sei. E como é que eu posso saber? Como é que Jesus diz uma coisa para você e você diz não? E como é que eu posso saber? E pela disposição das palavras na fala de Tomé, para piorar, ele ainda parecia impaciente. Um impaciente, olha aí, pessimista e devoto, tudo junto. Tudo junto o cara é, tudo dentro do mesmo pacote. Pessimista, devoto, impaciente. Não levante a mão. É retórica a pergunta, mas você se identifica? Voltando agora ao exato momento do verso 24, do nosso texto base, a gente vê que Tomé toma a pior decisão que uma pessoa pode tomar quando se sente melancólica e depressiva. Alguns aqui talvez estão beirando a depressão, já estão melancólicos. Outros talvez estejam enfrentando uma depressão, depende dos níveis. Pode ser leve, moderada, uma depressão maior. Mas a pior coisa que você pode fazer, ou qualquer pessoa, quando está experimentando melancolia e depressão, é sair por aí sozinho ou sozinha a esmo, sem direção, e começar a exagerar os próprios problemas, começar a distorcer as proporções da verdade, que muitas vezes é muito ruim. É muito ruim, mas às vezes a pessoa enxerga nos problemas que ela está vivendo, não um pitbull, que já tem uma mordida violenta. Quem é que quer ser mordido por um pitbull? Pelo amor de Deus. Mas às vezes a gente olha para um pitbull e vê um Godzilla, vê um King Kong. A gente aumenta a proporção da realidade. Por exemplo, eu não sei qual a sua luta, mas seja ela qual for, ninguém está dizendo que é fácil. Quem é que está dizendo que a sua luta é fácil, meu irmão? Ninguém está dizendo isso. Mas talvez você ande escutando algo do tipo assim: deixa de frescura. Isso lá é problema. Tem problema muito mais sério, tu está aí todo borocochô, todo para baixo, todo estanque, não toma nenhuma iniciativa, só vive chorando, só vive entregue a esse probleminha. Isso não é problema não, isso não é nada demais. Talvez você tenha escutado isso. E se você tem escutado isso, a pessoa que tem dito para você, fala isso porque não está na sua pele. Que não está vivendo o que você está vivendo, que é muito fácil falar quando você está de fora daquela realidade. Então, não importa o problema que você esteja encarando, não é frescura para você, não é, e você sabe disso. É um problema real e é dolorido. E quem fala isso é porque quer menosprezar a sua dor. Não, não é nada fácil a sua dor. Não é nada fácil. Mas Jesus vive, meu irmão. Ele reina. E é isso que importa. É isso que importa. Não importa a proporção do seu problema. Ele é real, ele não é frescura, mas Jesus vive. Ele reina. O grande problema que uma pessoa pessimista enfrenta é que quando ela é pessimista, ela sempre imagina o pior. E tem muita gente pessimista nesse mundo, e parece que agora mais do que nunca. E volta e meia, uma pessoa triste e pessimista solta as mãos dos amigos e dos familiares, e ela se abraça com desespero, ela mergulha de cara no mar do desespero, ela solta a mão de todo mundo, dos amigos, dos familiares, todo mundo, ela começa a se isolar. É exatamente nesse momento que ela perde Jesus de vista. Cuidado. Quando você começa a soltar a mão das pessoas que estão ao seu redor, prontas a te ajudar, solicitamente,
Isso é um mau sinal, um péssimo sinal. Tomé não estava exatamente nesse momento que Tomé, que perdeu Jesus de vista, diz o verso que Tomé não estava quando Jesus chegou, Tomé não estava lá. Meu irmão, será que a gente pode retirar alguma lição desse verso? Será que a gente consegue tirar alguma coisa aqui? Pense nos nossos cultos aqui na casa de Deus. A pior coisa que você pode fazer quando você está abalado na sua fé, você está desanimado, você está abatido, ou quando as nuvens negras dos problemas cobrem o céu, é se isolar de todo mundo. Não faça isso em nome de Jesus. É a pior coisa que você pode fazer. A pior coisa que você pode fazer é se trancar em você mesmo, em si mesmo, com seus pensamentos negativos. Você não pode deixar que isso aconteça. Por outro lado, a melhor coisa que você pode fazer nessas horas é estar em comunhão com seus irmãos. Como você está aqui nesse momento. Como vocês que estão do outro lado da tela e não podem de verdade estar aqui, mas estão aí do outro lado, no mesmo propósito com a gente. Nós estamos de mãos dadas. Mãos invisíveis, mas de mãos dadas. Pode ter certeza, tudo que acontece num culto faz bem a você e a mim. Tudo. Diz o verso 84, nós vamos de força em força, de virtude em virtude. Deus vai nos ajudando. Pense comigo, se um pedaço de carvão está se apagando, o que é que você precisa fazer para manter esse carvão aceso? O que é que você precisa? O que é que você precisa fazer mesmo? Você tem que empurrar, você deve empurrar esse pedaço de carvão bem para o centro da fogueira, bem juntinho dos outros pedaços de carvão mais acesos, e você vai ver o que é que acontece. É só uma questão de tempo para a chama reacender, é só uma questão de tempo. Você adora a Deus, meu irmão, e Ele lhe purifica com o fogo santo dEle. É isso que Ele faz quando você adora Ele. Nesse momento Deus diz para você que está sentindo que o seu coração está esfriando na fé, não é de hoje. Ele diz para você assim nesta noite: ei, eu sei, você pode esconder de muita gente, mas você não esconde de mim, diz o Senhor. Eu sei que o seu coração anda esfriando na fé, eu sei, mas eu vou reacender a sua chama, diz o Senhor. Eu vou reacender a sua chama. Para isso, fique junto dos seus irmãos e irmãs. Fique junto. Seja um carvão dentro da fogueira. Ele vai permanecer com você, aumentando a sua chama de amor por Ele. Quando menos você esperar, o fogo refinador do Espírito Santo vai se espalhar por todas as áreas da sua vida. Talvez você tenha o fogo de Deus numa área da sua vida e não tem em outra, e você gostaria muito em ver esse fogo se espalhar por todas as áreas da sua vida. Isso vai acontecer. Simplesmente permaneça em comunhão com seus irmãos. O segundo fato intrigante que a gente vai analisar no nosso texto é a dura incredulidade das palavras. O nosso segundo ponto, a dura incredulidade das palavras. Quando Tomé finalmente volta para se encontrar com os outros discípulos, eles falam para ele assim: vimos o Senhor. Não é isso que eles falam no verso 25. A gente vê que no início nenhum dos apóstolos consegue acreditar na hipótese de que Jesus podia ter ressuscitado. Eles não conseguem acreditar. Mas isso só até o momento em que eles veem Jesus com os próprios olhos. Como negar o que os olhos estão vendo agora? Uma visita rápida de Jesus foi prova suficiente para os discípulos que Jesus tinha mesmo ressuscitado. Mas repare que Tomé exagera na exigência das provas. Que carinho impertinente, que carinho exigente. Ele exagera valendo na exigência das provas, gente. E vai além das exigências de qualquer outro discípulo. Para ele não é suficiente ouvir o testemunho de 10 amigos. 10 amigos disseram que viram Jesus. De quantos amigos você precisaria para acreditar? Tomé ouviu 10 e ele não acreditou. Não foi suficiente, não é para menos que Jesus chamou Tomé. Jesus não chamou Tomé de precavido, porque a gente às vezes acha que essa postura de Tomé aqui, sei lá, talvez seria uma postura aqui de precavido, de exigente. Não, Jesus não chamou Tomé de precavido nem de exigente, chamou Tomé de incrédulo. Foi o que Jesus disse. O
que Tomé põe para fora aqui não é nenhum controle de qualidade, não é insegurança besta, não. Ele desacredita da ressurreição de Jesus descaradamente, quando ele diz assim, na segunda parte do verso 25, veja aí de novo, segunda parte do verso 25, se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali eu não puser o meu dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum, mas não tem jeito, eu não acredito, foi o que ele disse. O interessante é que Tomé nem faz ideia de que o pedido dele seria atendido, olha só. Até essa altura ele não fazia a menor ideia, mas agora eu quero que você compare duas frases. A primeira frase é: se eu não tiver isso ou aquilo, eu não faço isso ou aquilo outro. Segunda frase: se eu tiver isso e aquilo, eu faço aquilo e aquilo outro. A primeira frase usa um tipo de estratagema de persuasão, e a segunda frase é um voto de ser obstinado, de ser teimoso. As duas frases são bem parecidas. Meu amado, agora eu pergunto para você, que direito tem uma pessoa de dizer a Deus: Deus, se o Senhor não deixar muito claro, eu não vou aceitar essa verdade que o Senhor me disse. Que direito uma pessoa tem de dizer isso para Deus? É claro que você tem o direito de pedir uma evidência clara, uma evidência razoável e satisfatória de uma verdade. É claro que sim. A nossa fé, ela não é uma fé cega, é também baseada em fatos históricos. Afinal de contas, nós temos a Bíblia e temos a história que comprova os fatos, não teorias, não ficções, mas fatos bíblicos. Então, claro, você pode sim pedir uma evidência clara, uma evidência satisfatória de uma verdade. Isso é absolutamente normal. O que você não tem o direito é de ter uma ideia enrijecida, preconcebida, antes mesmo de ser exposto à verdade, tal como essa verdade é. Mas agora talvez alguém queira perguntar assim: eu queria saber, pastor, a razão dessa marcação toda com Tomé. Já que Jesus mesmo pede aos discípulos em Lucas 24 e 36, para quem lembra aí, apalpai-me e verificai. Se ele fala isso para os outros discípulos, será que Tomé não tem o mesmo direito que os outros? Será que Tomé não tem exatamente o mesmo direito que todo mundo? Sim, de acordo com a vontade de Jesus, Tomé tem o mesmo direito que todo mundo. Mas o problema é que Tomé não deixou a decisão nas mãos de Jesus. Esse é o grande problema. Tomé não deixou Jesus decidir, Tomé impôs as próprias condições dele e ainda acrescentou: se não for do meu jeito, não dá, entendeu? Pense. Foi isso que ele disse. Jesus, vamos combinar, se não for do meu jeito, se você não mostrar as mãos, se eu não colocar a mão na sua lateral, estou fora, sinto muito. E é assim que vai ser. O cara falou isso para Jesus. Meu amado, que direito tenho eu e você de colocar condições de para aceitar uma verdade revelada por Deus? Talvez tem pessoas que têm vindo aqui à igreja, não somente 2 semanas, quem sabe você tem vindo a uma igreja, antes de conhecer a Igreja Batista Candelária, por anos, e você escuta a mesma verdade, e você tem adiado: pastor, não, pastor, não, você não diz isso para mim? Você disse para Deus: Deus, agora não, deixa primeiro acontecer isso. Quem sabe você tem imposto as suas condições, até você se entregar, de fato e de direito, deliberadamente às influências do Espírito Santo, mergulhar para os braços da paz, da esperança, do conserto. Ou Jesus é o caminho, ou não existe outro caminho. Ele é o caminho. Não é um caminho perdido em 1000, não é mais uma opção, ele é sua única opção. Ele é só a única opção. Veja que tanto na forma como Tomé pede uma prova, quanto no conteúdo das palavras dele, ele parece um clone de muitos entre o povo de Deus que tem empurrado condições a Deus para começar a acreditar ou para continuar a acreditar nele. Talvez você não impôs condições para começar a acreditar, mas você está impondo condições para continuar a acreditar ou você desiste.
Você já percebeu que muitas vezes sobra primeiro para a casa de Deus? Sobra para Deus, você para de orar, você para de ler a Bíblia, você para de ir à igreja, você para de falar dele para as outras pessoas. Porque afinal de contas ele não atendeu algumas das condições que você impôs. Deixa eu dizer uma coisa para você, muitas vezes o nosso empecilho é começar a acreditar numa verdade de Deus ou continuar acreditando nela, não é somente por imposições da nossa condição à fé, não. E nem mesmo a nossa falta de fé. O problema talvez seja também a nossa supervalorização do tema fé em detrimento de Jesus, que é o objeto da nossa fé. A gente ressalta a fé, acha que a fé é tudo, é um absoluto em si, e a gente deixa Jesus em stand-by. A verdade é que a nossa fé deveria ser só um meio, a fé é só um canal, gente. A fé não é um fim em si mesma, a fé não é tudo, não é o mais importante, ela é um canal. Ela tem que ser o canal que leva a Jesus. Mas tem gente que se abraça com o canal, se apaixona pelo canal e esquece o objeto da fé. De repente, hoje em dia, a palavra fé virou um fim em si, a palavra fé nunca esteve tão na moda. Você já reparou isso? Você já reparou que até os superstars mais pregressos do nosso tempo, volta e meia, eles aparecem, eles postam fotos na mídia social vestidos com camisas com a palavra fé na estampa. Você já viu isso? Você já viu isso? É muito comum nos nossos dias e mais absurdamente ainda. Escute isso que eu vou lhe contar. Eu não acreditaria, eu acho que se eu não tivesse ouvido, eu ouvi a repórter, não é brincadeira não, repórter, o cara falou para o repórter, um bandido teve a coragem de dizer, a ousadia, e o desplante de dizer para o repórter assim, olha, eu sou um cara de fé, bandido, sou um cara de fé, antes de assaltar eu oro, porque vai que me acontece alguma coisa, os caras, né, me pegam, me dão uns tiros, me matam, mas eu oro para o roubo sair tudo bem. Dá para acreditar, meu irmão? Como nomear a nossa geração? Uma geração de fé. Sim? Mas a pergunta é, o que ele quer com a fé dele? Fé para quê? Fé para quê? Um dos grandes obstáculos de Tomé à fé foi justamente pensar demais no assunto fé e de menos em Jesus. Esse bandido pensou muito na fé que ele tinha por causa de interesses espúrios. Mas Jesus não estava envolvido nisso aí não. Isso não tinha nada que ver com Jesus. Ou Jesus é o objeto da sua fé, meu irmão, ou Jesus vai colocar, ou sua fé vai colocar você em apuros terríveis mais cedo ou mais tarde. Eu vou repetir, na esperança de você não esquecer mais nunca. Ou sua fé é em Jesus exclusivamente, ou sua fé vai achar um outro endereço, e esse endereço vai levar a situações que você não gostaria de experimentar e pode se arrepender para o resto da sua vida. Aquele que tem ouvidos, como diz a palavra, ouça o que o Espírito diz à igreja nesta noite. Fé em Jesus é o que lhe protege, e em mais ninguém, em mais nada. Imagine que você seja solteiro e você queira amar uma pessoa. Não dá para pular etapas. Primeiro você ama, depois você casa, não é isso? Não é assim? Deveria ser assim, né? Então você está solteiro, você quer amar uma pessoa para casar com ela, e seria inútil você sentar no sofá da sua casa e começar a repetir como que um mantra. Eu vou tentar amar fulano, eu vou tentar amar fulano, eu vou tentar amar fulano, eu vou tentar amar fulano. Você fica repetindo isso 1 milhão de vezes. Não é assim que funciona. Você não consegue injetar amor no seu coração como se fosse uma vacina, só por repetir um mantra. Isso não funciona. Eu vou amar fulano. Pode acontecer no seu casamento. Alguns talvez estão sentindo o amor se esvair, indo embora, e começa a declarar que ama, repetindo, eu declaro que eu amo, eu declaro que eu amo, eu declaro que... Não é bem assim. Não é um mantra. Mas suponha que essa pessoa... No caso, se você for solteiro, vamos supor que essa pessoa seja hipnotizantemente bela. Estonteantemente bela.
e tenha, de quebra, um caráter extraordinário e um carisma fascinante. Aí eu pergunto a você, ia ser difícil amar uma pessoa dessa, não? Talvez você que é solteiro já está amando, sabe nem quem é. Eu só comecei a falar, pastor, dá para me dar o telefone? Dá para você falar que já estou apaixonado, pastor. Agora foi imediato, caramba. Tudo que você teria que fazer se você não tivesse apaixonado por essa pessoa, sabendo desses 3 elementos dela, é conviver com ela só um pouquinho de tempo para conhecer um pouco da história de vida dessa pessoa e pronto. Aquilo que você não pode forçar a fazer, você vai acabar fazendo sem esforço. Você não pode forçar, mas você vai se ver fazendo sem esforço, porque o amor acontece naturalmente. Eu vou repetir, amor acontece naturalmente. Acredite, eu sei isso na prática. Na prática, graças a Deus eu sei, porque eu só precisei olhar para os olhos verdes cintilantes da minha esposa. Minha esposa, para você que não conhece, foi essa que subiu no momento do louvor e deu o aviso. Então, não tem como não olhar para a Shirley, os olhos dela são hipnotizantes. Então, gente, 3 segundos foi o tempo que eu levei para me apaixonar por Shirley. É quase uma Ferrari, né? Faz 0 a 100 em 2 segundos, né? 3 segundos. Quando eu conversei com ela finalmente, no dia que a gente começou a namorar, quando eu conversei com ela mais tempo, então, meu amigo, o meu termômetro da paixão, pronto, foi até o máximo e estourou mesmo, e caco de termômetro de coração para tudo que é lado. Até hoje eu ainda cato os pedaços. E não foi brincadeira não, foi um negócio explosivo mesmo, assim, bem explosivo, sabe? Você está rindo, mas é verdade. Do mesmo jeito que acontece com o amor, acontece também com a fé. Você já percebeu isso? Com amor e com a fé acontece do mesmo jeito. A gente percebe que a fé, ela nasce naturalmente no coração feito o amor. Você não tem que forçar, não é um mantra. A fé não é um mantra, ela nasce naturalmente. Porque ela é injetada no seu coração por quem mesmo? Por Deus. Deus te atrai, Deus injeta fé no teu coração pelo Espírito Santo. É através do trabalho feito pelo Espírito Santo de Deus, das forças, das evidências que são apresentadas à nossa mente pelo Espírito Santo na palavra dele, que aponta para Jesus. O processo é esse. O Espírito Santo joga luz na palavra, essa palavra nos aponta para Jesus e a nossa fé só vai aumentando, ela nasce e ela só vai aumentando. Sabendo disso, o que é que você tem que fazer então? Me ajude aí, pastor, eu vou dizer o que é que você tem que fazer. Aqui vai a dica. Ao invés de pensar no mero ato de acreditar, como alguns livros ensinam a gente, alguns filmes, quem já ouviu falar naquele livro, O Segredo, um best-seller, O Segredo, quem já ouviu falar? Que prega o poder do pensamento positivo, o tal do mantra. Não, nada disso. Vou lhe dar uma dica melhor, aqui vai a dica. Ao invés de pensar no mero ato de acreditar por si mesmo, pense mais sobre a pessoa em quem você tem que ter fé. Não é fé, é a pessoa em quem você tem fé. Aquele ladrão que disse que ora a Deus, ele pode orar a qualquer outro Deus. Agora o nosso Deus, ele não ora não. Porque se ele tivesse em comunicação com o nosso Deus, de verdade, quando você ora, Deus responde, Deus conversa com você. Sim ou não? Não é unilateral não. Uma conversa de uma pessoa só não é uma conversa. Se bem que a gente às vezes vai para o psicólogo, quase quem fala é a gente, né? Mas com Deus não é assim, Ele fala de volta. E seja um ladrão, um bandido da pior marca, se ele estivesse falando com o Senhor falaria de volta. E ele entenderia que não é bem assim. Então pense mais em Jesus e menos na sua fé. Aquele que caminha com Jesus no pensamento não perde a fé no meio do caminho. Se você perder a sua fé de vez, você nunca teve. Mas fé em Jesus, fé no objeto da sua fé, vai garantir sua fé até o fim. De glória em glória, até o fim. Talvez seja somente isso que esteja faltando para você
para que você viva uma vida plena. Muitos de vocês têm repetido: meu Deus, eu queria viver uma vida abundante, uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida plena, mas não consigo. Eu não consigo, pastor. Então está aí, talvez a única coisa que está faltando é isso. Você parar de ficar pensando tanto na problemática da sua fé, ou nas imperfeições da sua fé. Meu irmão, a fé de ninguém aqui é perfeita, e se for, me ensine, pelo amor de Deus. Não é perfeita a sua fé e nem a minha. Pare de pensar tanto nas imperfeições da sua fé. E nesses dias de desespero, de medo, de incerteza, se você parar tanto de pensar na problemática da sua fé e pensar no objeto, em Jesus, sabe o que vai acontecer? Você não vai recitar como um mantra, não. Vai sair naturalmente. Sabe o que você vai falar naturalmente? Você vai dizer: creio em ti. Você vai dizer naturalmente: eu creio no Senhor. Saindo do coração, sabe? Que não precisa nem repetir 1 milhão de vezes, que já teve uma força tão grande da primeira vez. Agora observe comigo o nosso último ponto. Terceiro e último ponto. A revelação que transforma o incrédulo num crente fervoroso. Eu vou repetir. A revelação que transforma o incrédulo num crente fervoroso. Eu fico pensando, que semana atribulada, estranha deve ter sido essa semana entre o domingo anterior e o domingo da ressurreição. Alguém poderia pensar assim: será que teria sido muito melhor, não teria sido melhor se Jesus não tivesse deixado os discípulos? Será que não seria melhor, pastor? Já que ele sabia muito bem que eles ainda estavam engateando na fé, esses caras. Eles ainda estavam bebendo leite no que diz respeito às verdades do reino de Deus. E eles ainda estavam andando, engateando nas convicções deles sobre a identidade de Jesus. Estavam titubeando ainda, pastor. Não, meu irmão. Jesus não poderia continuar com eles de jeito nenhum. Teria sido muito pior, porque além do fato óbvio de que Jesus tinha que caminhar sozinho até a cruz, ele não podia levar aqueles discípulos. O Alexander MacLaren, um pastor batista escocês do século XIX, ele diz que, escute isso, é uma citação literal, ele diz assim: não existe nada pior para a solidificação do desenvolvimento espiritual de uma pessoa do que ser precipitada. E novos pensamentos precisam de tempo para tomar a forma da mentalidade onde eles chegam e para moldar a forma da mentalidade onde eles chegam. Foi por isso que Jesus deixou os discípulos por um tempo, para que eles pudessem refletir com calma. Não podia ser atabalhoadamente, não, eles tinham que refletir, eles precisavam de tempo para isso, para poder ajustar os pensamentos. Jesus faz com os discípulos, faz com a gente também. Às vezes ele dá uma impressão de que ele deixou a gente. Jesus sempre foi onipresente, sim ou não? Então, em carne, Jesus deixou os discípulos, mas em espírito, Jesus nunca saiu de perto deles. Então, quando você tem a impressão de que você foi abandonado por Jesus, lembre disso. É mera impressão. Mera impressão. Jesus deixou eles por uns tempos em carne, para que eles pudessem começar a entender as profundas implicações por trás da morte dele. Da mesma forma que um pai solta o guidão da bicicleta do filho por alguns instantes. Se seu pai lhe ensinou a andar de bicicleta, ele fez isso. Segurou com as duas mãos no guidão da sua bicicleta, depois ele soltou um braço, depois ele foi deixando você ganhar equilíbrio. Da mesma forma, Jesus deixa os discípulos por um momento para testar o equilíbrio espiritual deles e a confiança deles na promessa de que ele iria ressuscitar um dia. Então os dias foram se passando e eles agora, depois de terem recebido a primeira visita de Jesus, eles começam a pensar no Salvador ressurreto, finalmente. E é nesse momento que Jesus aparece para eles mais uma vez. E quando Jesus aparece novamente, dessa vez, ele pousa os olhos. Logo em quem mesmo? Logo em quem que Jesus pousa os olhos? Pode falar, é ele mesmo. Tem outro não. Jesus foi direto nele, no incrédulo. Jesus pousou os olhos em Tomé. E o mais impressionante é que, ao invés de descer a borracha no lombo de Tomé, talvez como você teria feito, né? Porque Jesus faz tudo o que faz, o cara desfaz de Jesus assim, não acredita.
Descaradamente, Jesus, em vez de descer a borracha no lombo de Tomé por causa da incredulidade dele, em vez de rechaçar Tomé dizendo algo do tipo assim: Tomé, seu descrente vacilão, Tomé, você é um descrente de meia tigela, cara, eu investi tantas horas em você, eu já não te dei provas suficientes, infeliz. Tantas vezes. Nunca é suficiente para você, Tomé? Talvez você teria dito isso, eu também. A gente tem um limite para a nossa paciência, não tem? Para a nossa tolerância. Ô pastor, eu é que sei. Não, mas Jesus não age assim. Jesus é bem mais elegante do que isso. Muito mais elegante. O verso 27 diz que logo, ou seja, assim que Jesus entra em casa, ele concede o pedido de Tomé. Minha nossa, gente, ele concede o pedido de Tomé. Ele diz assim: Tomé, escute de novo o que é que Jesus diz. Escute o que Jesus fala: Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também, como se não bastasse, Jesus ainda diz assim: chega também a mão, põe-na no meu lado. Eu fico imaginando que Tomé deve ter tido vontade de enfiar a cabeça no chão, gente. Você também teria tido. A cabeça no chão, feito uma avestruz de vergonha, quando ele escuta essas palavras da boca do próprio mestre. Que diferença entre o pedido arrogante, a imposição condicional, obstinada de Tomé e o som dessas palavras. As mesmas palavras na boca de Jesus. Eu não sei se você reparou isso, mas Jesus ecoa o que Tomé falou. Jesus fala a mesma coisa que Tomé disse, mas veja a diferença dessa frase na boca de Tomé e na boca de Jesus. Você percebeu que são as mesmas palavras, mas tem um tom e tem uma intenção diferente. Na boca de Tomé tem uma outra intenção do que na de Jesus. Não existe um jeito mais eficiente de ver uma pessoa se envergonhar das suas palavras impensadas do que quando o Espírito Santo repete. E ele faz isso, ele faz ou não faz? De vez em quando, volta e meia, o Espírito Santo repete as palavras mais tarde. As palavras que você profere na sua incredulidade, ele repete para você, quando você está finalmente disposto a refletir. Às vezes ele não faz isso imediatamente, mas ele faz em algum momento às vezes. Veja que o pedido atendido de Tomé foi ao mesmo tempo uma demonstração de graça e exortação embaraçosa, essas duas coisas juntas. Jesus atende de forma elegante e ao mesmo tempo constrangedora o pedido de Tomé, mas isso resulta numa advertência penetrante. Não fica por aí não. Resulta numa advertência. Veja como Jesus continua a fala dele aqui na última parte do verso 27. Pode dar uma olhada aí, última parte do verso 27. Jesus diz assim, de forma muito contundente a Tomé, ele fala: Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. Não é assim que ele fala? O que essas palavras de Jesus significam? O que significam essas palavras? Bom, o que Jesus está tentando dizer aqui a Tomé, em outras palavras, é o seguinte: Tomé, não é uma questão de provas. Nunca foi. Não é uma questão de provas, Tomé, é uma questão de predisposição do coração. Ei, você que anda pedindo provas ao Senhor, Jesus diz a mesma coisa para você: nunca foi uma questão de falta de fé. Falta predisposição do seu coração. Nunca foi uma questão de provas, aliás, perdão. Mas de predisposição do coração. Eu acredito que Jesus está dizendo aqui para Tomé: sua falta de fé, Tomé, não é por você não ter o mínimo de provas suficientes para acreditar. Porque você tem tido tantas provas, Tomé. Muitas e muitas provas, mas o seu problema é a inclinação do seu coração, Tomé, em não acreditar. E eu estou falando para algumas pessoas aqui cuja inclinação do coração é não acreditar em Jesus. E tem vergonha de admitir. Você pode esconder de mim e dos seus irmãos, mas você não pode esconder de Jesus. E Jesus conhece você que tem a inclinação de não acreditar. E Jesus continua, eu acho que com esse recado, dizendo isso, e também, Tomé, se você se mantiver inclinado na problemática da sua fé, você vai acabar ruim. Quando tudo que você deveria ter feito é pensar em mim, na promessa que eu fiz a você. Tomé, eu fiz uma promessa a você. E qual foi a promessa que eu fiz a você, Tomé? Eu prometi que eu ressuscitaria.
Ele prometeu. E Jesus sempre cumpre o que Ele promete. Tudo isso está implícito nessa frase. Eu tenho segurança que eu estou parafraseando tudo que está implícito na fala aqui de Jesus. Meu amado, deixa eu lhe perguntar, você tem andado ansioso, pensando em questões espirituais difíceis demais para você entender? Você anda filosofando demais sobre a sua fé, sobre sua caminhada cristã, nesse quesito em particular, a sua fé? Faça uma experiência, esqueça tudo que está difícil. Isso aqui é um desafio para você nesta noite. Esqueça tudo que está difícil para você entender. E fixe os olhos em Jesus e nas promessas dEle. Faça isso antes que o culto termine. Não faça em casa, faça agora mesmo. Esqueça das perguntas que não estão tendo resposta para você até agora. Fixe os seus olhos em Jesus. Em Jesus. Tem outra lição muito importante que a gente pode retirar dessas palavras de Jesus a Tomé. Jesus literalmente está advertindo o seguinte, ele diz, não se torne incrédulo, se torne crente, Tomé. Jesus disse isso porque existem dois animais lutando dentro da gente, lutando dentro de mim, lutando dentro de você. A gente tem duas tendências que vão progressivamente se apossar da gente. Uma dessas duas tendências, escute isso com muita atenção, você pode alimentar o hábito do pessimismo, tem gente que vive alimentando, não sei se é o seu caso, ou da falta de fé até você ir despencando, degrau por degrau, pum, pum, você vai caindo, pum, pum, até você ser relegado à incredulidade total. Escute essa advertência, você não cai lá de cima da escadaria até embaixo de vez. Você vai sendo relegado, sua fé vai encolhendo, vai atrofiando, até ela definhar totalmente. Ou você pode escolher o hábito oposto, você pode conhecer Jesus mais e mais, pensar nele, pensar nas palavras dele a cada dia. Você pode se dedicar a esse exercício com toda a sua alma, com todo o seu coração, todos os dias. Isso vai promover você, não é somente a primeira divisão da fé, não. Meu irmão, você pode escrever o seu nome na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. Aqui é dito em Hebreus 11 que existem e vão existir homens e mulheres dos quais o mundo não é digno. Você pode estar nessa lista. A pergunta é, você quer? Você quer mesmo? Agora eu imagino que Tomé não tocou imediatamente nas mãos e na lateral de Jesus. Eu imagino, estou usando minha imaginação agora. Se é que ele tocou. Se é que ele tocou, sim. Se é que ele tocou. Porque o texto não diz que ele tocou. Pode dar uma olhada aí de novo no texto. O texto não diz que ele tocou. Mas o texto diz que Tomé viu Jesus e que Jesus falou com ele. E as ovelhas de Jesus, escute isso, sempre reconhecem a voz do Mestre. Se Jesus fala, as ovelhas dele reconhecem. Sabe aquele... Lembra que eu falei aqui aquele lance da paixão em 3 segundos? Se eu fiquei apaixonado por Shirley em 3 segundos, imagina quando Jesus fala. O que acontece com o seu coração? Tá louco? A gente não consegue nem descrever. É um misto de emoções, é um assombro com um torpor que dá na alma, um tipo de êxtase. É uma coisa absurda, não dá para a gente descrever. O fato é que a Bíblia diz, Jesus fala, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. O que eu prefiro acreditar é que só em ouvir a voz de Jesus, toda falta de fé de Tomé se transforma imediatamente em adoração. Eu quero provar minha teoria aqui, quando ele responde a Jesus no verso 28. Escute o que Tomé diz no verso 28. Veja aí, verso 28. Senhor meu e Deus meu. Eu não acredito que um cara que é de Jesus e que reconhece a voz dele, tendo escutado Jesus, precise, depois disso, tocar em mãos e tocar em lateral. Eu quero crer, prefiro crer que nesse momento, Tomé disse, Senhor meu e Deus meu. Aleluia. Aleluia. Meu amado, assim como Tomé, você acaba de ouvir Jesus. Ouvir Jesus.
E a pergunta que não quer calar é: você vai fazer o que disso? Tem pessoas aqui que ainda não confessaram Jesus como Salvador, algumas pelas quais eu oro tanto tempo, tanto tempo. E o maior sonho de um pastor é ver pessoas salvas, ovelhas edificadas. Se você ouviu a Jesus, se você está ouvindo a Jesus até aqui, faça alguma coisa a respeito. Não saia daqui, em nome de Jesus, não saia dessa igreja pedindo ainda para Ele mostrar as mãos furadas para você. Não faça isso. Não faça isso. Quem escuta a voz de Jesus passa a crer no impossível. Tem algumas coisas que são impossíveis para você e para mim também. Mas se eu creio na voz de Jesus e eu sei que Ele vive, então eu pergunto para você: o que é que pode ser difícil demais para Jesus, meu amado? O que é que pode ser difícil demais para Jesus? Eu sei que os dias estão difíceis, mais difíceis do que nunca, como escreve o pastor Paul Tripp num livro chamado Perdido no Meio, que eu estou lendo esses dias, Perdido no Meio. Ele diz assim: a vida do lado de cá da glória é difícil. E eu quero me arvorar e incluir na fala do pastor aqui. Está difícil pra caramba. Difícil demais, como jamais esteve. A vida do lado de cá da glória é muito difícil. Só você quem sabe que está passando o que você está passando, você sabe que o negócio está arrochado, não é brincadeira não. Mas a sua fé é confirmada pela sua perseverança em seguir em frente. Continuar crendo em Jesus, justamente quando os dias se mostrarem mais difíceis. Você tem fé para quê? É muito fácil ter fé no bem bom se os dias estão mais difíceis. A sua fé se mostra mais forte quando você caminha confiante em Jesus pela floresta assombrosa das provações, mesmo não vendo nada. A sua fé é aplaudida e recompensada pelo Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: porque andamos por fé. Olha que versículo para você memorizar. 2 Coríntios 5 e 7. Se você quiser memorizar, vale a pena demais, porque andamos por fé e não por vista. Eu vou repetir. Andamos por fé e não por vista. É muito fácil eu ficar circulando aqui de olho fechado, eu já conheço mais ou menos o palco. Agora, se eu quisesse descer aqui de olho fechado, é um outro preço. Não é não? Não é mais difícil? Principalmente se eu começar a caminhar daqui, fechar os olhos e for andando, e eu nem vou fazer, nem espero que eu não vou fazer não. Mas tem coisa que a gente só consegue se a gente estiver disposto a andar desse jeito. Até cair se for preciso. Se quebrar uns dentes, quebrar um braço, ou se quebrar todo, mas para ser consertado por Deus depois, e refeito de um jeito melhor se for preciso. Esse foi o verso, esse 2 Coríntios 5 e 7 foi o verso que eu me deparei durante o meu momento devocional nessa sexta-feira. Pense num lembrete de Deus de fazer suspirar, gente, que o Espírito Santo me fez refletir com esse verso, caiu como de paraquedas no meu colo, porque assim como você, volta e meia, eu também me sinto tentado a me guiar pelo que eu estou vendo. Eu estou pregando para mim também, gente. Estou pregando para mim também. Estou escutando a voz de Jesus tanto quanto você está. Estou falando para os outros não, estou falando para mim também. Volta e meia, eu preciso me guiar pelo que eu estou vendo, para a minha vergonha. E como eu não posso esconder de Jesus, não quero esconder de mais ninguém, nem das minhas ovelhas. Sou igualzinho a você nesse sentido. Quando eu vejo que as coisas estão saindo do meu jeito, ou melhores do que eu planejei, eu me sinto empolgado, eu me sinto esperançoso, eu me sinto agradecido, tudo junto. Mas quando eu vejo que as coisas estão saindo ao contrário do que eu previa, ou bem aquém do que eu esperava, você tem que me ver nessas horas. Ele me vê nessas horas. A gente não se esconde dos nossos cônjuges, não é isso? Ela me vê nessas horas. E nessas horas eu fico desmotivado. Eu me vejo singrando a senda da lamúria e da desesperança. Sim, eu reclamo também. Às vezes. Eu aposto que você também. Eu aposto que você também faz. Eu vou caminhando para o fim da nossa mensagem com um episódio narrado no capítulo 6 de 2 Reis. Alguns de vocês lembram dessa história. O servo do profeta Eliseu acorda pela manhã, ele se depara com a cena de engolir seco.
desce rasgando aqui na goela dele. Quando ele acorda, é a primeira cena que ele vê. Ele mal abre os olhos e olha ao redor e se vê cercado, ele e Eliseu, por tropas inimigas, compostas por uma nuvem ameaçadora de cavalos e carruagens. Quem lembra disso? Levante sua mão, você lembra disso. Cercado de inimigos. E assombrado, ele grita a Eliseu: ai, meu Senhor, o que faremos? É literal aqui, ele fala assim mesmo: ai, meu Senhor, o que a gente vai fazer? E sabe qual é a resposta de Eliseu, você lembra? Eliseu, confiante, responde a ele assim: não temas, porque os que estão conosco são mais numerosos. Ele diz isso, é a resposta de Eliseu. Gente. Logo em seguida, Eliseu ora a Deus dizendo assim: Senhor, eu te peço que faça o que mesmo? Abra os olhos do meu servo, abra os olhos para que ele veja. E a pergunta é, para que ele veja o quê? Para que ele veja que o exército de Deus é mais numeroso, é mais poderoso, é para que ele veja o tamanho colossal do exército ao redor dele. Ah, se você pudesse ver o exército que está ao seu redor. Se você pudesse ao menos ver o tamanho dos soldados que andam à sua frente, à sua direita, à sua esquerda, por cima de você. Se você soubesse o exército que anda junto de você, e mais ainda se você soubesse, se você lembrasse que o capitão da sua salvação vai adiante de você, está sobre você, na sua retaguarda, através de você. A palavra diz que Jesus em nós é a esperança da glória, meu irmão. Um detalhe curioso é que o texto não disse Eliseu viu o exército angelical de Deus. O texto não disse Eliseu, ele pede para que Deus abra os olhos do servo dele, mas o texto não fala que Eliseu estava vendo nada não. Mas sem dúvida o que a gente pode concluir pelas palavras de Eliseu é que ele confiava que o exército do lado dele não perde batalhas. Não perde. Pois o capitão da nossa salvação é o general desse exército. Um dos nomes de Deus é Sabaote. Sabe o que quer dizer isso? O Senhor da guerra. Um dos nomes do seu Deus é Deus Sabaote, o Senhor da guerra. Outro nome de Deus é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Esse é o nome do seu Deus. Um dos muitos nomes dele, aliás. Meu amado, esse relato é uma prova cabal de que às vezes Deus abre os olhos, os nossos olhos, para que a gente veja que a gente anda ao lado dele, que a gente está em vantagem. Ele faz isso. Só que ele espera. Deixa eu dizer uma coisa muito importante para você, entre várias outras que eu falei aqui. Às vezes ele abre os seus olhos para você enxergar o exército ao seu lado. Mas sabe qual é o grande sonho dele? Que ele não precise colocar ninguém para orar por você, para que os seus olhos precisem ser abertos para você enxergar. E só depois disso crer. Porque bem-aventurados os que não viram e creram. Esse é o sonho de Jesus para você. Você está cercado de um exército inimigo? Você está cercado, neste momento, cercado por problemas no trabalho, dificuldades com um filho, um orçamento apertado, doença crônica, desafio no seu casamento, problemas para abandonar um mau hábito, cercado de acusadores, cercado de pensamentos negativos, projetos frustrados, e tem gente que está com tudo isso combinado e mais a coisa que eu não consigo nem listar. E mais importante do que o que está ao seu derredor, é quem está ao seu redor. Ao seu derredor vivem os demônios, a Bíblia diz, eles não vão sair, o próprio inimigo ele fica bramindo, feito um leão, babando, esperando a oportunidade de lhe tragar. Mas ele não vai conseguir, porque ao seu redor, ao seu redor você tem o exército do Senhor. E você tem o próprio Senhor. Você não precisa ver nada. Você não precisa ver nada, saia daqui com esse recado latejante no seu coração. Você não precisa ver nada, você só precisa saber que só o Senhor é Deus. Salmo 46:10 diz assim, olha que versículo.
Olha que versículo. Aquietai-vos. Sabeis que o Senhor é Deus. O versículo não termina aí. Depois que ele diz, aquietai-vos e sabeis que eu sou o seu Deus, que o Senhor Deus é o teu Deus. O verso continua dizendo, eu serei exaltado, o Senhor diz. Eu serei exaltado sobre toda a terra. Se é toda a terra, inclui você. Deus vai ser exaltado por você. E para ser exaltado por você, você precisa sentir a presença dele manifesta na sua vida. Então Deus está lembrando para você. Ei, segura a onda. Eu sou Deus e serei exaltado por você. O lembrete que eu recebi de Deus nessa última sexta-feira é o mesmo que eu vou deixar para você. É o lembrete de Deus na minha meditação de sexta-feira. Eu vou passar para você porque o recado é o mesmo. Não é um recado privilegiado, não é só para Nilmar, não. É um recado para você também. Deus disse para mim, Ele diz para você também. Ele diz assim, eu sei que a ordem natural em uma das coisas é ver para crer. Eu sei que às vezes você tem que ver assim como Tomé. Eu sei que você tem que ver para crer, Nilmar, mas eu sou sobrenatural. Deus disse para mim, disse para você também. Comigo é crer para ver. Eu sou mais poderoso do que aquilo que ameaça você, diz o Senhor. Muito mais. E você será abençoado se você continuar sem ver, mas crendo. Mas crendo. É bem verdade, aqui eu concluo nossa mensagem, é bem verdade que você não viu Jesus como Tomé viu. Você não tem como ter visto Jesus em carne. Ele não voltou ainda. Você não viu Jesus como Tomé viu, mas sabe o que é que Jesus diz disso? Sabe o que é que Jesus diz disso do fato de você não ter visto? Deus diz o seguinte, Jesus diz o seguinte para você nesta noite, você não me viu. É verdade. Tomé me viu, você não me viu. Você não me viu. Mas você crê que eu ressuscitei. E por isso Jesus diz, você é mais abençoado. Sim, meu irmão, minha irmã. Jesus disse que você é mais abençoado do que Tomé. Porque você não viu, mas você crê. Até o tutano dos ossos. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pelas tuas palavras. As tuas ovelhas reconhecem a tua voz. E com isso eu quero crer que tem gente aqui que ainda não é ovelha, mas foi predestinado a ser ovelha. Andou esperando durante muito tempo, mas ouviu nesta noite que é hora de se render ao bom pastor. Não tem dúvidas de que ouviu o Senhor e aquele que é a ovelha dele se rende às influências dele. Jesus, não há nada comparado à alegria e à esperança de ser o teu filho, as experiências pelas quais a gente passa em ser filho de Deus. Então eu quero orar, Pai, junto com as pessoas hoje que querem te declarar, Jesus, como Salvador. Eu quero fazer um convite a você que está me escutando no Instagram, você que está me escutando no Face, você que está aqui nessa nave, todo mundo que um dia ainda não confessou Jesus como Senhor, como Deus, como Rei. Eu quero fazer um convite a você. Que você ore comigo agora, entregando o seu coração a Jesus, dizendo que Ele é o único caminho, é a verdade e a vida, não para o resto do mundo, mas para você nesta noite, não só para os outros, mas para você nesta noite. Tudo mais sim pode esperar, tudo mais pode esperar, mas você já entendeu que não deve esperar nem mais um segundo para abrir a porta do seu coração para Jesus. Então eu quero convidar você para nesta noite repetir uma oração comigo. Você não precisa falar audivelmente, fale só no seu pensamento, porque Jesus tem acesso ao seu coração. Então repita no seu pensamento comigo, com convicção. Você que nunca confessou Jesus como Salvador, repita comigo.
Assim, Jesus, eu, nesta noite, entrego o meu coração ao Senhor. Se há uma pessoa que quer ser a tua ovelha, sou eu. Sou eu. Porque eu ouvi a tua voz, eu não tenho dúvida. E eu não quero ser incrédulo, mas crente. Eu quero que o Senhor se orgulhe de mim, eu quero que o Senhor escreva o meu nome não só no livro da vida, mas na galeria dos heróis da fé. Me faz diferente, me faz melhor do que eu mesmo, me faz mais parecido com Jesus. Eu preciso da tua ajuda. Me lava, me redime com o teu sangue, Jesus. Obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez por mim na cruz, para que eu não tivesse que passar uma eternidade longe de Deus. Eu não consigo pagar o preço do meu pecado. Eu não consigo pagar nem com todas as melhores atitudes do mundo, porque eu acerto aqui, erro acolá. Eu preciso do Senhor. Então, neste momento, eu me rendo a Ti. E eu digo com toda a convicção do meu coração, Tu és o meu Redentor amado. Te confesso como meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém.